Você já se perguntou como alguns indivíduos parecem dançar com as marés imprevisíveis dos mercados financeiros, fazendo fortunas onde outros veem o caos? Este mundo de números, gráficos e valores sempre flutuantes é frequentemente considerado um enigma por muitos, um reino onde fortunas são feitas e perdidas num piscar de olhos. No entanto, há quem tenha aprendido a ler o seu ritmo, a surfar nas suas ondas tumultuosas. Um homem que dominou esta arte é George Soros. Soros, um nome sinônimo de especulação bem-sucedida e perspicácia financeira incomparável. Um homem cuja vida é uma tapeçaria de investimentos ousados, teorias engenhosas e lucros surpreendentes. Sua carreira é uma prova do poder de compreender os fluxos e refluxos sutis dos mercados financeiros. Mergulhe conosco na vida de George Soros, o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Uma história de risco, recompensa e busca incansável pelo sucesso. Nascido em Budapeste, Hungria, em 1930, a jornada de George Soros rumo à supremacia financeira estava longe de ser um caminho reto. Esta história começa numa Europa atormentada pelas agonias da Segunda Guerra Mundial, um cenário que moldaria a perspectiva de Soros sobre a vida, o dinheiro e o poder. Nascido em uma família judia, Soros vivenciou em primeira mão os horrores da ocupação nazista. Apesar do perigo e da incerteza, ele conseguiu sobreviver. Suas experiências durante esses anos deixaram uma marca indelével em sua personalidade e visão de mundo. Quando a guerra terminou, a jornada de Soros deu uma guinada em direção ao oeste. Com a sua Hungria natal sob o domínio do comunismo, ele procurou refúgio na Inglaterra. O ano era 1947 e Soros tinha apenas 17 anos. Foi aqui, na movimentada metrópole de Londres, que Soros receberia a educação que lançaria as bases para o seu sucesso futuro. A London School of Economics tornou-se o seu playground intelectual. Soros foi profundamente influenciado pelos ensinamentos do filósofo Karl Popper, cujas ideias sobre sociedades abertas e reflexividade moldariam mais tarde as próprias teorias de Soros sobre os mercados financeiros. Foi Popper quem apresentou a Soros o conceito de falibilismo, a crença de que todo o conhecimento humano é inerentemente imperfeito. Esta crença tornar-se-ia mais tarde a pedra angular da estratégia de investimento de Soros. Para Soros, a educação não consistia apenas em adquirir conhecimento. Tratava-se de compreender o mundo e seu lugar nele. Ele se formou em 1952 em filosofia, uma escolha aparentemente incomum para um futuro titã das finanças. Mas foi este grau, esta compreensão profunda da natureza humana e da sua falibilidade, que lhe serviria de bússola no mundo muitas vezes imprevisível das finanças. A estada de Soros em Londres terminou em alta, mas sua jornada estava longe de terminar. O próximo capítulo da sua vida iria levá-lo através do Atlântico, para a terra de Wall Street e para oportunidades ilimitadas. Com um diploma em mãos e uma ambição ardente no coração, Soros partiu para a terra das oportunidades, os Estados Unidos. Em 1956, Soros chegou à cidade de Nova York, pronto para conquistar o Wall Street. Ele era um homem com uma visão que redefiniria o mundo das finanças, deixando para trás a vida em Londres, onde trabalhava como trader e analista. Pisou na famosa Wall Street, com uma sede insaciável de sucesso financeiro. O início da carreira de Soros em Wall Street não foi uma história de sucesso da noite para o dia. Ele começou como um humilde comerciante, trabalhando para várias empresas, aprendendo o básico e aprimorando suas habilidades. Mas foi a sua perseverança e motivação incansável que o diferenciaram dos seus pares. Ele rapidamente subiu na hierarquia, impressionando seus superiores com suas habilidades analíticas aguçadas e sua abordagem única aos mercados financeiros. O ponto de viragem ocorreu em 1970, quando fundou o seu próprio fundo de cobertura, o Quantum Funds. Com este empreendimento, Soros deu o primeiro passo para se tornar um titã financeiro. O fundo Quantum foi uma jogada ousada, uma aposta que o levaria ao sucesso ou ao fracasso. Mas Soros não era homem de fugir dos riscos. Ele acreditava firmemente nas suas estratégias de investimento e tinha total confiança na sua compreensão da dinâmica do mercado. A habilidade especulativa de Soros veio à tona quando ele fez uma série de apostas bem-sucedidas contra a libra esterlina em 1992. Este movimento, que levou a lucros significativos, rendeu-lhe o apelido de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra.
Seu sucesso foi uma prova de seu profundo conhecimento dos mercados financeiros e de sua capacidade de prever tendências com incrível precisão. Para além da sua perspicácia financeira, o percurso de Soros em Wall Street é uma história de resiliência, de ousadia e de uma crença inabalável nas próprias capacidades. É a história de um homem que ousou sonhar grande, que ousou desafiar o status quo e que ousou mudar o mundo das finanças para sempre. Soros não tinha acabado de chegar, ele deixou uma marca indelével em Wall Street. A sua jornada, o seu sucesso e o seu legado continuam a inspirar inúmeras pessoas em todo o mundo, provando que com determinação, coragem e uma visão clara, é possível conquistar Wall Street. Em 1992, George Soros fez uma jogada ousada que lhe valeria o título de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Foi uma época de tremores financeiros e incertezas. A economia britânica estava em dificuldades e a libra estava sob imensa pressão. Soros, com a sua compreensão astuta da dinâmica do mercado, viu uma oportunidade que outros não viram. Soros acreditava que a libra estava sobrevalorizada. Ele especulou que o Banco da Inglaterra não seria capaz de continuar sustentando a moeda e acabaria sendo forçado a desvalorizá-la. Então, ele fez uma aposta enorme. Ele apostou contra a libra, uma aposta tão grande que superou as economias de algumas nações pequenas. Agora, não é incomum que os traders especulem sobre a ascensão ou queda de uma moeda. Mas o que diferenciou Soros foi a escala da sua aposta. Ele arriscou 10 bilhões de dólares, uma soma astronômica em qualquer época. Mas esta não foi uma aposta imprudente. Foi um risco calculado, baseado numa análise cuidadosa e no seu profundo conhecimento dos mercados financeiros. E então, num dia que ficaria para a história como Quarta-feira Negra, o inevitável aconteceu. O Banco da Inglaterra não podia mais defender a libra. Foi forçado a retirar-se do mecanismo europeu de taxas de câmbio e a libra foi desvalorizada. O resultado? A previsão de Soros tornou-se realidade. Sua aposta contra a libra valeu a pena. Em um único dia, ele ganhou mais de $1 bilhão. Sua ação audaciosa causou ondas de choque no mundo financeiro. Mudou a forma como as pessoas viam a especulação monetária e consolidou o lugar de Soros na história financeira. Mas o impacto deste evento foi além do domínio financeiro. Afetou política, economias e vidas. Levou a uma reavaliação das políticas monetárias e a um repensar da forma como os mercados financeiros funcionam. Com esta medida audaciosa, Soros não só quebrou um banco, mas também reescreveu as regras da especulação financeira. Além da sua perspicácia financeira, George Soros também é conhecido pela sua teoria única e convincente da reflexividade. Esta teoria, que se tornou a pedra angular da sua estratégia de investimento, oferece uma perspectiva diferente sobre como funcionam os mercados financeiros. A reflexividade, nos termos mais simples, é a ideia de que nossos pensamentos podem influenciar a realidade e vice-versa. É um conceito baseado na crença de que os mercados nem sempre são racionais ou eficientes, mas sim influenciados pela psicologia humana dos participantes. Isto, por sua vez, pode levar a expansões e quedas, bolhas e quebras, que não refletem necessariamente os fundamentos subjacentes. Soros argumenta que, no mundo das finanças, a reflexividade manifesta-se num ciclo em que as ações dos participantes no mercado, impulsionadas pelas suas percepções e expectativas, podem realmente mudar os fundamentos econômicos que eles acreditam estar observando passivamente. Isto cria um ciclo de feedback onde os novos fundamentos informam as percepções, que por sua vez influenciam as ações, e o ciclo continua. É como se olhar no espelho de uma casa de diversões. Seu reflexo, distorcido e exagerado, afeta a forma como você se percebe. Essa percepção influencia então suas ações, o que distorce ainda mais a reflexão. O espelho nesta analogia representa o mercado e você, o participante do mercado. Esta teoria orientou as decisões de investimento de Soros. Ele identificou situações em que acreditava que a reflexividade estava em jogo e apostou de acordo. A sua aposta mais famosa, aquela que lhe valeu o título de o homem que quebrou o Banco de Inglaterra, baseou-se na sua crença de que a libra esterlina estava sobrevalorizada e que as percepções dos participantes no mercado acabariam por se ajustar à realidade, levando a uma desvalorização acentuada. A teoria da reflexividade de Soros pinta um quadro dos mercados financeiros muito distante dos modelos de equilíbrio tradicionais, um quadro colorido pelas suas próprias experiências.
serve como um lembrete de que os mercados não são apenas uma questão de números e gráficos, mas também estão profundamente interligados com o comportamento e a percepção humana. Hoje, George Soros não é apenas um titã financeiro, mas também um filantropo e ativista político. Para além do mundo das altas finanças, Soros comprometeu-se a melhorar as sociedades em todo o mundo. A sua jornada filantrópica começou com a fundação da Open Society Foundations, uma organização que promove a governação democrática, os direitos humanos e a reforma econômica, jurídica e social. O seu compromisso com estes princípios é profundamente pessoal, enraizado nas suas próprias experiências de vida em regimes totalitários. As Open Society Foundations de Soros tiveram um impacto de longo alcance, financiando uma infinidade de projetos em mais de 100 países. Têm sido fundamentais no fornecimento de bolsas de estudo a estudantes marginalizados e deslocados, na defesa da liberdade de expressão e no apoio à transparência. No governo e nas empresas, como ativista político, Soros tem usado a sua influência para defender causas progressistas, esforçando-se por construir sociedades abertas, democráticas e respeitadoras dos direitos individuais. Das ruas de Budapeste à quebra de bancos e à construção de fundações, a viagem de George Soros oferece uma perspectiva única sobre o enigma dos mercados financeiros.